Ninguém esperava que a filha da empregada fosse a única pessoa capaz de desmascarar a maior farsa do ano. Uma barriga falsa, documentos médicos forjados e um esquema milionário para roubar tudo de um homem inocente. O banheiro da mansão era luxuoso, com mármore italiano branco e torneiras de ouro maciço que brilhavam sob a luz suave dos lustres de cristal importado da França. Júlia, uma menina de 12 anos com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e uniforme azul de empregada, estava limpando cuidadosamente o espelho grande quando ouviu passos se aproximando pelo longo corredor de mármore. Júlia era filha de Dona Mariana, a governanta que trabalhava na mansão do Silva há 15 anos completos. A menina ajudava a mãe todos os finais de semana e nas férias escolares, ganhando alguns trocados para comprar material escolar, cadernos, canetas e roupas básicas. Era uma forma de ajudar em casa, já que eram só as duas, desde que o pai havia falecido tragicamente quando Júlia tinha apenas 5 anos de idade em um acidente de trabalho na construção civil. A pensão que recebiam era pequena, apenas R$ 1.200 por mês. Então, todo o dinheiro extra fazia diferença enorme no orçamento apertado da família. A porta do banheiro se abriu suavemente e entrou Patrícia, a esposa do dono da mansão. Ela usava um vestido azul marinho de grife francesa que abraçava perfeitamente sua barriga arredondada de 5 meses de gravidez. Seus cabelos loiros estavam impecáveis, presos em um coque sofisticado que havia custado R$300 no salão mais caro e exclusivo da cidade. E suas unhas vermelhas brilhavam enquanto ela pegava o celular dourado da bolsa italiana caríssima que valia mais de R$10.000. Júlia rapidamente abaixou a cabeça e continuou limpando o espelho em silêncio absoluto, tentando se fazer invisível como sua mãe sempre ensinava desde que ela era pequena. Empregados bons são aqueles que ninguém percebe, que fazem seu trabalho sem incomodar os patrões, sem fazer barulho, sem chamar atenção. Dona Mariana costumava repetir todos os dias. Patrícia nem olhou para ela, como se a menina fosse apenas parte da decoração, um objeto sem importância alguma, algo que sempre estava ali, mas nunca merecia atenção ou reconhecimento. A mulher discou um número e começou a falar, sua voz ecoando no banheiro espaçoso. Oi, querida. Sim, tudo está correndo perfeitamente aqui, melhor do que eu imaginava no início. Patrícia riu baixinho, enquanto ajeitava os cabelos loiros no espelho, admirando sua própria imagem com satisfação visível. Felipe está completamente convencido de tudo. Você deveria ver como ele olha para esta barriga falsa com aqueles olhos apaixonados e iludidos. É patético, realmente patético. Ele acredita em cada palavra que eu digo, em cada mentira. Júlia sentiu o coração acelerar violentamente dentro do peito. Barriga falsa? As palavras ecoaram em sua mente como um alarme ensurdecedor. Ela parou de limpar por um segundo, mas continuou de costas, fingindo estar completamente concentrada no trabalho para não levantar suspeitas. Claro que os exames são todos forjados, querida, continuou Patrícia com naturalidade assustadora, como quem comenta o clima ou fala sobre compras no shopping. Meu amigo Maurício está cuidando de tudo nos mínimos detalhes. É médico renomado, sabe? Um dos melhores obstetras da cidade inteira, com consultório na Zona Sul. A Faculdade de Medicina nos ensina muita coisa útil, mais do que as pessoas comuns imaginam. Ele cobra R$50.000 pela farsa toda, mas vale cada centavo investido. Patrícia riu novamente, um som frio e calculista que fez Júlia se arrepiar da cabeça aos pés. A risada não tinha nada de genuíno, era mecânica, vazia, cruel. Estou há 5 meses nesta farsa elaborada, e Felipe já está falando seriamente em fazer testamento para o bebê. Consegue acreditar nisso? Ele realmente acha que teremos um filho.
Que ingenuidade patética! Ele está reorganizando a empresa inteira, delegando responsabilidades importantes, tudo para ter tempo com uma criança que nem existe. As mãos de Júlia tremeram tanto que ela quase derrubou o pano de limpeza no chão de mármore. Ela conhecia bem aquele sentimento de injustiça profunda. O Sr. Felipe sempre foi gentil com ela e com a mãe, diferente de Patrícia, que as tratava com desprezo e arrogância constantes. Ele sempre perguntava sobre a escola, sobre as notas de Júlia, sobre os estudos, até já havia dado alguns livros de presente para ela, livros caros que Júlia jamais poderia comprar. Vou fingir que perco o bebê na próxima semana. Patrícia continuou friamente, sem emoção alguma na voz. Dr. Maurício vai dizer que foi uma complicação súbita e imprevisível, uma fatalidade que ninguém poderia prever ou evitar, e então posso pedir o divórcio sem levantar suspeitas. Felipe terá que me pagar uma pensão enorme pelo trauma emocional profundo que vou alegar. Estou falando de milhões, querida, dezenas de milhões de reais. Meu advogado já calculou tudo. Pelo menos 30 milhões de reais na divisão de bens, mais a pensão mensal vitalícia. Patrícia ajeitou a barriga falsa no reflexo do espelho, empurrando-a suavemente para a posição correta, com movimentos mecânicos e práticos, como quem ajusta uma peça de roupa ou um acessório qualquer. Ele é tão ingênuo, tão completamente ingênuo e iludido. Ontem, ele trouxe para casa um berço importado da Itália que custou 20 mil reais. Disse que queria ter absolutamente tudo pronto e perfeito para quando nosso filhinho chegasse. Comprou até um carrinho de bebê suíço de 15 mil reais. Está gastando uma fortuna com coisas que nunca serão usadas, que vão direto para o lixo. A mulher fez uma careta visível de nojo no espelho, distorcendo o rosto perfeitamente maquiado. Nosso filhinho. Se ele soubesse que eu odeio crianças com todas as forças do meu ser. Sempre odiei desde pequena. Não suporto barulho, sujeira, choro, toda aquela dependência irritante e constante. Por isso nunca quis ter filhos de verdade. Jamais. A ideia de passar 9 meses grávida, com o corpo deformado, me dá náuseas só de pensar. Júlia teve vontade de vomitar ali mesmo. Como alguém podia ser tão cruel, tão fria e calculista com uma pessoa genuinamente boa? Como era possível enganar alguém sobre algo tão importante, tão profundo, tão sagrado? Tenho que desligar agora. O jantar está quase pronto e preciso descer para fazer meu papel de esposa amorosa e futura mamãe dedicada. Que atuação perfeita, não acha? Merecia um Oscar por essa performance impecável. Patrícia guardou o telefone na bolsa de grife e saiu do banheiro sem nem olhar uma única vez para Júlia, deixando apenas um rastro de perfume francês caro no ar. Um perfume que custava 1.000 reais o frasco. Júlia ficou completamente parada, segurando o pano de limpeza com força, em choque profundo. Suas pernas tremiam e ela precisou se apoiar na pia de mármore para não cair no chão. Um homem bom estava sendo enganado da forma mais cruel e elaborada possível, e ela era a única pessoa no mundo inteiro que sabia da verdade. O peso dessa responsabilidade caiu sobre seus ombros como uma tonelada de tijolos pesados. Júlia lavou o rosto com água fria, tentando se acalmar e recuperar o controle. Seu reflexo no espelho mostrava uma menina assustada, com olhos arregalados e rosto pálido como papel. Ela tinha apenas 12 anos, era filha da empregada, não tinha poder nenhum naquele mundo de luxo e riqueza extrema. Quem acreditaria nela contra uma mulher rica, poderosa, bem relacionada e respeitada pela alta sociedade? Depois de alguns minutos respirando fundo e tentando organizar os pensamentos, Júlia desceu correndo as escadas estreitas de serviço, aquelas que os empregados usavam para não serem vistos pelos patrões e visitantes importantes. Procurou desesperadamente por sua mãe.
o coração ainda batendo descompassado. Encontrou Dona Mariana na cozinha ampla e moderna, preparando cuidadosamente a sobremesa elaborada para o jantar importante daquela noite. Sua mãe era uma mulher de 42 anos, com cabelos escuros, começando a embranquecer prematuramente nas têmporas e mãos calejadas de tanto trabalho duro ao longo dos anos. Ela usava o mesmo uniforme azul que Júlia, mas o dela estava mais desgastado pelo tempo, com manchas de alvejante que não saíam mais mesmo depois de várias lavagens. Dona Mariana era conhecida por sua dedicação absoluta ao trabalho. Nunca faltava, nunca reclamava de nada, sempre fazia tudo com perfeição e capricho. Mãe, preciso falar com a senhora urgentemente, por favor. Júlia sussurrou baixinho, puxando o braço da mãe com insistência crescente. Júlia, estou muito ocupada agora. O jantar precisa estar absolutamente perfeito hoje porque o Sr. Felipe convidou investidores muito importantes da Europa para discutir negócios de milhões de reais. São pessoas poderosas que vão investir pesado na empresa. Não posso errar absolutamente nada. Mas, mãe, é sobre a Dona Patrícia. Eu descobri algo muito grave, muito sério mesmo. Por favor, precisa me escutar agora. Dona Mariana notou o desespero no rosto da filha e parou imediatamente de mexer o doce na panela. Ela limpou as mãos no avental e olhou para Júlia com atenção renovada. O que exatamente você descobriu, filha? Me conta tudo com detalhes. A Dona Patrícia não está grávida de verdade, mãe. Ouvi ela falando claramente no telefone que a barriga é falsa, de silicone médico, e que todos os exames são forjados pelo Dr. Maurício, aquele médico amigo dela. Ela vai fingir que perdeu o bebê semana que vem para pedir divórcio e conseguir milhões de reais do Sr. Felipe. Pelo menos 30 milhões de reais. O silêncio pesado na cozinha foi interrompido apenas pelo som da panela borbulhando suavemente no fogão e o tic-tac do relógio de parede. Júlia, você tem certeza absoluta do que está dizendo? Isso é muito grave. Pode destruir vidas inteiras. Tenho sim, mãe. Ouvi cada palavra com clareza total. Ela estava falando ao telefone com alguém, contando todos os detalhes do plano. Disse que o Dr. Maurício cobra 50 mil reais pela farsa toda e que ela vai receber pelo menos 30 milhões de reais na divisão de bens, mais a pensão vitalícia. Dona Mariana tirou o avental lentamente, com mãos trêmulas, e sentou-se pesadamente em uma cadeira de madeira, pensando profundamente. Seu rosto mostrava uma mistura de choque, preocupação e medo genuíno. Isso é muito sério, Júlia. Muito sério mesmo. Se for verdade, e eu acredito em você porque te conheço, o Sr. Felipe precisa saber com urgência. Ele é um homem bom, sempre nos tratou com respeito e dignidade ao longo de todos esses 15 anos que trabalho aqui. Nunca nos humilhou, nunca foi grosseiro, sempre foi gentil e justo. Lembro quando seu pai faleceu naquele acidente terrível. Ele me deu 1 mês de salário extra para ajudar com o funeral e nem descontou os dias que faltei por causa do luto. Quantos patrões fariam isso hoje em dia? Então a senhora acredita em mim, mãe? A senhora realmente acredita mesmo? Eu te conheço muito bem, filha. Você nunca mentiria sobre algo tão grave assim. Mas temos que ter muito cuidado, muito mesmo. A Dona Patrícia é poderosa, tem muitas conexões importantes com políticos e empresários e pode nos demitir imediatamente ou fazer coisas piores. Ela pode nos processar por difamação, inventar que roubamos algo valioso, destruir nossa reputação completamente. Sem referências boas, eu não consigo outro emprego decente. O que a gente faz então, mãe? A gente não pode deixar o Sr. Felipe ser enganado dessa forma terrível. Dona Mariana respirou fundo, pensativa, mordendo o lábio inferior, como fazia sempre que estava nervosa. Vou pensar cuidadosamente em uma forma de avisar o Sr. Felipe sem colocar nossos empregos em risco. Talvez eu possa deixar uma carta anônima no escritório dele, ou pedir para alguém de fora contar.
Por enquanto, continue seu trabalho normalmente e não comente isso com absolutamente ninguém. Nem com suas amigas da escola, nem com as outras crianças do prédio, nem com ninguém. Entendeu bem? Sim, mãe. Prometo que não vou falar com ninguém sobre isso. Mas nos dias seguintes angustiantes, Dona Mariana não conseguiu encontrar coragem para falar diretamente com Felipe. Ela tinha muito medo das consequências graves, medo de perder o emprego que sustentava a família há tantos anos, medo de ficarem na rua sem ter para onde ir. O mercado de trabalho estava muito difícil e aos 42 anos, sem ensino médio completo, seria quase impossível encontrar outro emprego que pagasse os R$ 2.500 que ela ganhava mensalmente. Durante o jantar daquela noite, Júlia serviu água gelada e vinho aos convidados, enquanto observava Felipe conversar animadamente sobre o bebê que estava supostamente a caminho. Ele era um homem de 45 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, olhos gentis e calorosos e um sorriso genuíno que iluminava o rosto inteiro. Usava um terno azul marinho italiano que valia mais de R$ 10.000, mas era sua personalidade calorosa que realmente impressionava. Estou reorganizando toda a estrutura da empresa para ter muito mais tempo livre com meu filho, Felipe dizia entusiasmado aos investidores europeus elegantes. Quero estar presente em cada momento importante da vida dele. Cada primeiro passo, cada primeira palavra, cada conquista pequena. Meu pai nunca teve tempo para mim porque trabalhava demais, vivia viajando e eu não vou repetir esse erro de forma alguma. Estou contratando um diretor executivo para cuidar das operações diárias, enquanto eu foco na família. Patrícia sorria perfeitamente ao lado dele, tocando a barriga falsa constantemente com movimentos delicados, interpretando seu papel com maestria impressionante. Os convidados a elogiavam sem parar, dizendo que ela estava absolutamente linda e radiante, que a gravidez a deixava ainda mais bonita e iluminada, praticamente brilhando. Júlia observava tudo com o coração completamente apertado, sentindo uma angústia crescente. Cada palavra apaixonada de Felipe sobre o filho que não existia era como uma facada lenta e dolorosa. Ela queria gritar a verdade ali mesmo, na frente de todos os convidados importantes, mas sabia que ninguém acreditaria nela. Era apenas a filha da empregada, uma menina de 12 anos sem credibilidade nenhuma naquele mundo de poder e dinheiro. Na segunda-feira seguinte, Júlia estava na escola pública municipal quando viu nos celulares de vários colegas um vídeo que Patrícia havia postado nas redes sociais durante a manhã. Ela estava em um salão de beleza caríssimo da Zona Sul, fazendo unhas e cabelos, falando animadamente sobre os preparativos finais para a chegada do bebê. Estou tão ansiosa e emocionada com a chegada dele, dizia Patrícia para a câmera com um sorriso perfeito e ensaiado. Felipe tem sido absolutamente maravilhoso, cuidando de cada detalhe com tanto carinho e dedicação. Nosso filho vai nascer cercado de muito amor e dedicação. O quarto está pronto, decorado em tons de azul e branco, com móveis importados da Europa. Tudo perfeito para receber nosso príncipe. O vídeo já tinha mais de 50.000 curtidas e milhares de comentários de pessoas elogiando o casal perfeito, dizendo que eram inspiração, que eram o exemplo de família que todos deveriam seguir. Havia até comentários de outras grávidas pedindo conselhos para Patrícia, perguntando sobre médicos, sobre cuidados pré-natais. Júlia sentiu uma raiva profunda queimando por dentro, uma revolta que nunca tinha sentido antes na vida. Patrícia não estava apenas enganando Felipe em particular, na intimidade do casamento. Ela estava fazendo isso publicamente, na frente de milhares de pessoas, criando uma farsa gigantesca que envolvia seguidores do mundo inteiro. Era uma mentira que se espalhava como um vírus perigoso. Sua professora de português, Dona Helena, notou que Júlia estava distraída durante a aula de literatura. Júlia, você está bem?
Está muito quieta hoje. Não é seu normal. Aconteceu alguma coisa em casa? Estou sim, professora, só pensando em algumas coisas pessoais. Se precisar conversar sobre algo, estou aqui. Pode me procurar no recreio ou depois da aula. Júlia pensou seriamente em contar para a professora, mas lembrou da promessa que fez para a mãe. Não podia contar para ninguém, por mais que quisesse desabafar. Naquela tarde chuvosa, quando voltou para a mansão imensa para ajudar a mãe com a limpeza, Júlia encontrou Felipe sozinho no escritório elegante, organizando papéis importantes sobre a mesa de mogno maciço. Ele estava ao telefone, falando sobre uma reunião importante. Quando desligou e viu Júlia na porta, fez sinal para ela entrar com um sorriso gentil. Júlia, como vão os estudos na escola? Sua mãe me disse que você tirou notas excelentes no último bimestre. Parabéns. Foram bem, senhor. Tirei 8 em todas as matérias, exceto matemática que tirei 9. Muito bem, continue assim. Educação é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Eu quero que meu filho também valorize os estudos dessa forma. Júlia respirou fundo. Era a oportunidade perfeita para tentar contar a verdade. Senhor Felipe, posso falar com o senhor só um minutinho? É muito importante. Claro, Júlia. Pode falar à vontade. Sente-se, por favor. Júlia sentou-se na ponta da cadeira de couro macio, nervosa. É sobre a dona Patrícia, senhor. Felipe parou imediatamente de organizar os papéis e olhou para ela com atenção total. Sobre a Patrícia, aconteceu alguma coisa? Ela está bem? O bebê está bem? Júlia respirou fundo, juntando toda a coragem que tinha. Senhor Felipe, a dona Patrícia não está grávida de verdade. A barriga é falsa. Eu ouvi ela confessando tudo ao telefone com alguém. O rosto de Felipe mudou completamente em segundos. Ele ficou sério, quase irritado, franzindo a testa. Júlia, isso é uma acusação muito grave, muito séria. Por que você está dizendo isso? Alguém mandou você falar isso? Alguém pagou você? Porque é verdade, senhor. Ninguém mandou, ninguém pagou. Ela disse que os exames são todos forjados pelo Dr. Maurício e que vai fingir que perdeu o bebê semana que vem para conseguir dinheiro do divórcio. Ela disse que vai receber pelo menos 30 milhões de reais. Felipe suspirou profundamente e passou a mão pelo rosto cansado. Júlia, eu entendo que você é jovem e talvez não compreenda certas coisas da vida adulta. Patrícia está grávida, sim. Temos ultrassons, exames de sangue, consultas médicas regulares toda semana com o Dr. Maurício. Eu vejo os exames pessoalmente, eu acompanho tudo de perto. Por que você inventaria algo assim tão terrível? Sua mãe sabe que você está falando isso? Eu não estou inventando nada, Sr. Felipe. Eu juro por Deus que ouvi ela falando no telefone. Ela estava no banheiro, ao telefone com alguém, e contou tudo. Disse que o Dr. Maurício cobra 50 mil reais pela farsa completa. Felipe se levantou da cadeira, visivelmente incomodado e irritado. Olha, Júlia, você é uma boa menina e sua mãe é uma funcionária exemplar. Uma das melhores que já tive em todos esses anos. Mas isso que você está dizendo é muito grave. Pode destruir reputações, casamentos, vidas inteiras. Acho melhor você esquecer essas ideias malucas e não espalhar isso para ninguém. Entendeu? Nem para suas amigas da escola, nem para ninguém. Mas, senhor Felipe, Júlia, a conversa acabou. Por favor, volte ao seu trabalho agora e vou conversar seriamente com sua mãe sobre isso. Júlia saiu do escritório com lágrimas nos olhos, sentindo-se completamente impotente e derrotada. Nem o senhor Felipe, que sempre foi tão gentil e compreensivo, acreditava nela. Como uma menina de 12 anos, filha da empregada, poderia convencer alguém de que a esposa rica e respeitada de um milionário era uma mentirosa profissional e calculista. Naquela noite, quando Dona Mariana voltou para casa com Júlia,
Ela estava visivelmente nervosa e preocupada. Elas moravam em um apartamento pequeno, de 2 quartos, em um conjunto habitacional popular, a 40 minutos de ônibus lotado da mansão dos Silva. O senhor Felipe me chamou hoje no escritório e disse que você está espalhando mentiras graves sobre a dona Patrícia. Júlia, eu te pedi especificamente para não falar com ninguém sobre isso. Mas, mãe, ele estava sozinho no escritório e eu pensei que poderia ajudar, que ele acreditaria em mim, mas ele não acreditou. É claro que não acreditou. Quem somos nós nesse mundo? Somos empregadas, pessoas sem importância. Nossa palavra não vale absolutamente nada para eles, para pessoas ricas e poderosas. Ele me pediu para te levar a um psicólogo. Disse que você pode estar com problemas mentais, que pode estar precisando de medicação. Júlia começou a chorar desesperadamente. Eu não estou com problemas, mãe. Eu juro que ouvi tudo que ela disse, cada palavra. Dona Mariana abraçou a filha com força. Eu sei, filha. Eu acredito em você completamente, mas precisamos ter muito cuidado. Se a dona Patrícia descobrir que você está falando isso para as pessoas, ela pode nos demitir e ainda inventar que roubamos algo valioso dela. Podemos acabar com nosso nome sujo na praça e, sem referências boas, eu não consigo outro emprego decente em lugar nenhum. Mas a gente não pode deixar ele ser enganado dessa forma terrível, mãe. Não é justo com o senhor Felipe. Ele é uma pessoa boa. A vida não é justa, Júlia. Aprenda isso logo enquanto é jovem. A gente faz o que pode, trabalha duro todos os dias e tenta sobreviver nesse mundo cruel. Não podemos mudar o mundo, não podemos salvar todo mundo. Temos que pensar em nós, na nossa sobrevivência. Júlia se deitou naquela noite sentindo uma frustração enorme e uma impotência paralisante. Ela sabia a verdade, tinha certeza absoluta do que tinha ouvido, mas era completamente impotente para fazer qualquer coisa. Era como estar em um pesadelo horrível do qual não conseguia acordar de jeito nenhum. Mas Júlia não conseguia simplesmente aceitar isso e esquecer. Durante os dias seguintes, ela observou Patrícia com atenção redobrada, procurando por evidências concretas, por provas irrefutáveis e incontestáveis da mentira. Tinha que haver algo, alguma forma de provar a verdade, de maneira que ninguém pudesse negar. Na quarta-feira pela manhã, ensolarada, enquanto limpava o quarto do casal com cuidado, Júlia encontrou algo muito suspeito. Dentro do closet luxuoso de Patrícia, escondida atrás de várias caixas de sapatos caros importados da Europa, havia uma sacola discreta de uma loja especializada. Júlia olhou ao redor cuidadosamente para ter certeza absoluta de que estava sozinha e abriu a sacola com mãos tremendo violentamente. Dentro estava uma barriga falsa de silicone médico, incrivelmente realista e convincente. Tinha até veias azuladas pintadas com perfeição na superfície para parecer mais real, mais convincente. Junto havia uma nota fiscal detalhada no valor de R$ 12.000, datada de exatamente 5 meses atrás, e instruções de uso detalhadas em português e inglês, explicando como colocar, ajustar e manter a barriga. O coração de Júlia bateu descontroladamente, quase saindo pela boca. Era a prova concreta que ela precisava desesperadamente, a evidência irrefutável e incontestável. Rapidamente, pegou o celular velho que a mãe havia dado de presente no último aniversário e tirou várias fotos da barriga falsa de diferentes ângulos, da nota fiscal completa, das instruções detalhadas, de tudo. Suas mãos tremiam tanto de nervosismo que algumas fotos saíram tremidas e desfocadas, mas ela conseguiu tirar pelo menos 10 fotos boas e nítidas. Naquele momento exato, ouviu passos firmes no corredor se aproximando. O pânico total tomou conta dela. Rapidamente guardou tudo de volta no lugar exato. Fechou a sacola, arrumou as caixas de sapatos exatamente como estavam e saiu do closet,
voltando a limpar o quarto como se nada tivesse acontecido. Patrícia entrou no quarto com uma expressão irritada, falando ao celular com voz alta. "O que você está fazendo aqui ainda? Não terminei de arrumar ainda, dona Patrícia. Vou terminar rápido e sair do quarto. Termine logo e saia daqui imediatamente. Não gosto de ter empregadas rondando meu quarto quando estou aqui. Aliás, quero que você pare de trabalhar aqui aos finais de semana. Está me incomodando sua presença." "Sim, senhora. Desculpe incomodar." Júlia terminou a limpeza rapidamente, o coração ainda batendo acelerado, e saiu do quarto. Mas agora tinha provas fotográficas concretas no celular. O problema era o que fazer exatamente com elas. Quem acreditaria em fotos tiradas por uma menina de 12 anos, filha da empregada? Poderiam dizer facilmente que eram montagens, que ela inventou tudo, que alterou as imagens. Naquela tarde, Júlia foi até a escola e procurou a professora Helena durante o intervalo do recreio. Ela estava corrigindo provas na sala dos professores. "Professora, posso falar com a senhora sobre algo muito importante, muito urgente mesmo?" "Claro, Júlia. Pode falar à vontade. Vamos para um lugar mais reservado e tranquilo." Elas foram para uma sala vazia de aula. Júlia contou toda a história desde o início, desde a conversa que ouviu no banheiro até as fotos que tinha tirado escondida. A professora Helena ouviu tudo com atenção crescente, sem interromper uma única vez. "Júlia, isso é extremamente sério e grave. Se for verdade, e pelas provas que você me mostrou no celular, parece ser completamente verdade. Esse homem precisa saber urgentemente antes que seja tarde demais e ele perca milhões." "Mas ele não acredita em mim, professora. Ninguém acredita em mim. Ele disse que vou ter que ir ao psicólogo porque estou inventando coisas, que preciso de medicação." A professora Helena pensou por alguns minutos longos, analisando cuidadosamente a situação. "Essas fotos que você tirou podem ser consideradas evidência importante e valiosa, mas você precisa entender que invadiu a privacidade de alguém para consegui-las. Isso é complicado legalmente, pode ser usado contra você em um processo, mas também é a única prova concreta que temos no momento. Deixe eu pensar bem em uma forma de ajudar você sem te prejudicar legalmente." "Obrigada, professora. Não sei mais o que fazer, estou desesperada. Me dá uns dias para pensar com calma. Vou conversar com uma amiga advogada para ver qual a melhor forma de proceder sem prejudicar você ou sua mãe. Não faz nada por enquanto. Não mostra essas fotos para mais ninguém, nem comenta sobre isso com suas amigas." "Está bem, professora. Vou esperar." Mas antes que a professora Helena pudesse fazer qualquer coisa, antes que pudesse conversar com a advogada ou criar um plano de ação, a situação mudou drasticamente e de forma completamente inesperada. Na sexta-feira à noite, Patrícia fez um anúncio bombástico nas redes sociais que mudou tudo completamente. Ela postou um vídeo elaborado, muito bem produzido profissionalmente, dizendo que faria uma transmissão ao vivo especial na segunda-feira seguinte pela manhã, às 10 horas em ponto, mostrando uma consulta médica completa com o Dr. Maurício. Será uma consulta totalmente transparente para todos vocês acompanharem em tempo real o desenvolvimento do nosso bebê. Quero compartilhar esse momento mágico e especial com todos que têm nos acompanhado nessa jornada linda de amor. Ela escreveu na legenda emocionante da publicação. O post viralizou imediatamente, com mais de 100 mil curtidas em poucas horas. Todos estavam empolgados para ver a consulta ao vivo. Celebridades famosas comentaram, revistas de fofoca compartilharam, virou assunto nacional nos programas de televisão. Júlia viu o post no celular velho e sentiu o desespero crescer até ficar insuportável. Percebeu imediatamente o que estava acontecendo com clareza total.
Patrícia estava tornando a farsa ainda mais pública, mais elaborada, mais convincente para todos. Quanto mais pessoas acreditassem na gravidez, quanto mais provas públicas existissem, mais difícil seria desmascarar a verdade depois. Era um golpe de mestre, uma jogada brilhante e cruel. No sábado pela manhã, Dona Mariana recebeu um recado direto de Patrícia, dizendo que Júlia estava terminantemente proibida de trabalhar na mansão a partir daquele dia. Ela não deu explicações detalhadas, apenas disse friamente que não queria mais ver a menina por lá, em hipótese alguma. Dona Mariana entendeu perfeitamente o recado implícito. Júlia estava sendo afastada por causa das acusações que havia feito. Mãe, ela está fazendo isso porque sabe que eu descobri tudo a verdade. Júlia disse com convicção. Eu sei, filha, mas não há nada que possamos fazer agora. Ela tem todo o poder, todo o dinheiro, todas as conexões importantes. No domingo à noite, Júlia mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama estreita, pensando obsessivamente em Felipe, pensando na humilhação pública que ele sofreria quando a farsa fosse revelada depois. Pensou em todas as pessoas que seriam enganadas pela transmissão ao vivo na segunda-feira. Tinha que haver algo que ela pudesse fazer, alguma forma de impedir aquilo. Na segunda-feira pela manhã, Júlia tomou uma decisão desesperada e perigosa. Ela não podia mais esperar que adultos resolvessem a situação. Precisava agir sozinha. Não importava as consequências graves. Não importava se a demitissem, se processassem sua mãe, se ninguém acreditasse nela. Ela tinha que tentar uma última vez. Júlia falou para a mãe que ia para a escola normalmente, mas em vez disso, pegou 2 ônibus lotados até o centro da cidade, onde ficava o consultório luxuoso do Dr. Maurício. Ela tinha descoberto o endereço exato pesquisando nas redes sociais dele. Levou o celular com as fotos salvas e um caderno, onde havia anotado tudo o que ouvira Patrícia dizer no telefone. O consultório ficava no 12º andar de um prédio comercial luxuoso na Avenida Paulista. Júlia entrou no saguão de mármore e viu que havia seguranças na entrada, checando identificações de todos. Ela esperou pacientemente até que chegasse um grupo grande de pessoas e entrou junto, misturada na pequena multidão, passando despercebida pelos seguranças distraídos. Quando chegou ao 12º andar e as portas do elevador se abriram, Júlia viu que a recepção estava completamente lotada de pessoas. Havia jornalistas profissionais, câmeras profissionais enormes, fotógrafos com equipamentos caros, equipamentos de som sofisticados. A transmissão ao vivo era um evento imenso, muito maior do que ela imaginava. Parecia uma premiação importante, com decoração especial, flores, balões azuis e tudo mais. Júlia se escondeu estrategicamente atrás de um vaso de planta grande e decorativo, observando tudo com atenção. Patrícia chegou minutos depois, toda elegante em um vestido branco de maternidade caríssimo, sendo recebida como uma verdadeira celebridade de cinema. Felipe estava ao lado dela, sorrindo orgulhoso, segurando a mão da esposa com carinho visível. Ele usava um terno cinza claro italiano e parecia genuinamente feliz e emocionado. O Dr. Maurício, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e jaleco branco impecável, recebeu o casal calorosamente, abraçando os dois com afeto teatral. Estamos absolutamente prontos para mostrar ao Brasil inteiro como nosso bebê está crescendo forte e saudável, ele disse sorrindo para as câmeras profissionais. Esta vai ser uma consulta histórica, um momento de transparência total e amor. Júlia sentiu o desespero crescer até ficar quase insuportável. Eles iam fazer a farsa ao vivo, na frente de milhares de pessoas assistindo. Quando a mentira fosse descoberta depois, seria tarde demais. Felipe ficaria humilhado publicamente na frente do país inteiro. A transmissão começou oficialmente.
As câmeras acompanhavam Patrícia entrando na sala de exames, tocando a barriga falsa com carinho, sorrindo para as lentes. O Dr. Maurício explicava cada procedimento detalhadamente para o público online que crescia a cada segundo. Júlia sabia que tinha apenas uma chance, um momento para agir. Ela saiu de trás do vaso e caminhou decidida até a sala de exames, ignorando os seguranças. Quando tentaram impedi-la, ela gritou alto, o mais alto que conseguiu. "É tudo mentira! A barriga é falsa! Ela não está grávida!" O tumulto foi imediato e caótico. As câmeras se viraram rapidamente para ela. Felipe olhou completamente chocado. Patrícia ficou pálida como papel. "Quem é essa menina?" Alguém gritou confuso. "Ela é filha da minha empregada." Patrícia disse rapidamente, tentando controlar a situação. "Tem problemas mentais graves, está em tratamento psiquiátrico. Seguranças, tirem ela daqui imediatamente." "Não!" Júlia gritou desesperada, mostrando o celular para as câmeras. "Eu tenho provas." Tirei fotos da barriga falsa de silicone escondida no closet dela. "Está tudo aqui no meu celular." Felipe se aproximou rapidamente, completamente confuso e preocupado. "Do que ela está falando, Patrícia? Que história é essa?" "São alucinações de uma criança problemática que precisa de medicação," Patrícia disse nervosamente. "Por favor, continuemos a consulta. Isso é constrangedor." Mas os jornalistas já estavam extremamente interessados na situação. Um deles se aproximou rapidamente de Júlia. "Posso ver essas fotos que você mencionou?" Júlia mostrou as imagens salvas no celular. O jornalista examinou cuidadosamente cada foto e sua expressão mudou completamente, de ceticismo para choque. "Essas são fotos de uma barriga protética profissional de silicone médico, usada por atrizes. Olhem aqui, tem até a nota fiscal de R$ 12.000 com data de 5 meses atrás e instruções de uso em português e inglês." O tumulto aumentou consideravelmente. Outros jornalistas se aproximaram rapidamente para ver as fotos. As câmeras capturavam absolutamente tudo ao vivo. Milhares de pessoas estavam assistindo online, os comentários explodindo. Felipe pegou o celular de Júlia com mãos trêmulas e olhou as fotos com atenção. Seu rosto foi mudando gradualmente de confusão para compreensão, depois para dor profunda e traição. "Patrícia, o que é isso? Explique isso agora." "Darling, eu posso explicar tudo." Patrícia começou nervosamente. Mas o Dr. Maurício já estava tentando sair discretamente da sala. Felipe percebeu o movimento. "Maurício, você fica exatamente aqui. Não se move." O médico parou imediatamente, visivelmente nervoso e suando. Felipe olhou ao redor, vendo todas as câmeras ligadas, todos os jornalistas observando, toda a transmissão ao vivo acontecendo. "Desliguem essas câmeras agora," ele ordenou com autoridade. "Desliguem tudo imediatamente." "Mas, Sr. Silva," protestou um produtor preocupado, "temos milhares de pessoas assistindo ao vivo neste momento. Eu disse para desligar absolutamente tudo." Felipe gritou com raiva. As câmeras foram desligadas rapidamente. A transmissão foi interrompida abruptamente. Os jornalistas foram escoltados firmemente para fora pelos seguranças. Em minutos, a sala ficou vazia, com apenas Felipe, Patrícia, Dr. Maurício e Júlia. O silêncio era absolutamente ensurdecedor. Felipe olhou diretamente para Patrícia com uma intensidade assustadora. "Tire essa barriga agora." "Imediatamente." "Felipe, por favor, deixe eu explicar a situação toda." "Tire essa barriga agora." Com mãos trêmulas e visíveis, Patrícia levantou o vestido branco e começou a remover cuidadosamente a barriga falsa de silicone. Quando terminou, estava ali, com a barriga completamente lisa, sem nenhum sinal de gravidez. Felipe cambaleou e teve que se apoiar pesadamente na maca médica. "Por quê?" Foi tudo que ele conseguiu sussurrar com dor. Patrícia começou a chorar copiosamente, mas eram lágrimas falsas, teatrais.
Eu estava desesperada, completamente desesperada. Você só pensava no trabalho dia e noite. Eu precisava da sua atenção de alguma forma. Então você inventou um bebê? Felipe disse, com a voz quebrando de emoção. Você me fez acreditar que seria pai. Eu comprei berço caro, roupas, brinquedos, mudei toda a minha vida. E era tudo mentira. Ele se virou furioso para o Dr. Maurício. E você falsificou exames médicos importantes. Como pode fazer isso? Como um médico pode fazer algo assim? Dr. Maurício não conseguiu responder. Apenas baixou a cabeça. Felipe olhou para Júlia, que estava quieta no canto, ainda processando que finalmente alguém acreditava nela. Você tentou me avisar várias vezes e eu não acreditei em você. Uma menina de 12 anos teve mais coragem e honestidade que todos os adultos ao meu redor. Ele se aproximou e se ajoelhou humildemente na frente dela. Eu te devo um pedido de desculpas enorme. Você me salvou de uma humilhação pública terrível. Se não fosse por sua coragem, essa farsa teria continuado e eu seria destruído. Júlia tinha lágrimas nos olhos. Eu só queria que o senhor não sofresse. O senhor sempre foi bom com a gente, com minha mãe e comigo. Felipe se levantou e olhou para Patrícia com uma frieza que ela nunca havia visto antes em todos os anos de casamento. Acabou. Tudo acabou entre nós. Patrícia se agarrou desesperadamente ao braço dele. Felipe, por favor, podemos resolver isso. Eu posso mudar. Podemos recomeçar do zero. Mudar? Felipe a encarou com uma frieza cortante. Você mentiu sobre estar grávida por 5 meses inteiros, falsificou exames médicos, planejou me humilhar publicamente na frente de milhões de pessoas. E você acha que pode mudar? Eu fiz isso porque te amo de verdade, Patrícia disse. Amor? Felipe riu amargamente. Você nem sabe o que é amor verdadeiro. Amor é honestidade, confiança, respeito. Você não tem absolutamente nada disso. Ele se virou para o Dr. Maurício. Quanto a você, estarei denunciando imediatamente ao Conselho Regional de Medicina. Você perdeu o direito de exercer medicina para sempre. Nos dias seguintes, o caso explodiu na mídia nacional e internacional. Embora a transmissão ao vivo tivesse sido interrompida abruptamente, os jornalistas que estavam presentes contaram absolutamente tudo em detalhes. A história da menina corajosa que desmascarou a farsa viralizou completamente em todos os países. Patrícia e Dr. Maurício foram indiciados formalmente por estelionato e falsificação de documentos. Ela perdeu todos os direitos sobre os bens do casamento milionário. Dr. Maurício perdeu seu registro médico permanentemente e nunca mais poderia exercer a profissão. Felipe passou por dias muito difíceis e dolorosos, lidando com a traição profunda e a humilhação pública. Mas em meio a tudo isso, ele não esqueceu quem o havia salvado heroicamente. 2 semanas depois do escândalo nacional, Felipe chamou Dona Mariana e Júlia para uma conversa séria no escritório da mansão. Dona Mariana, quero agradecer sinceramente pelos 15 anos de serviço fiel e dedicado. Você sempre foi honesta, trabalhadora e dedicada. Obrigada, Sr. Felipe. Foi um privilégio trabalhar aqui. E Júlia, ele olhou para a menina com gratidão profunda. Você me salvou quando nem minha própria esposa era honesta comigo. Você teve coragem que muitos adultos experientes não teriam. Eu só fiz o que era certo, senhor. Felipe respirou fundo, emocionado. Eu quero fazer algo especial por vocês duas. Dona Mariana, quero promovê-la a administradora-geral da mansão com um salário 3 vezes maior que o atual. E quero pagar uma universidade particular completa para Júlia quando ela terminar o ensino médio. Senhor Felipe, não precisa fazer isso, Dona Mariana disse com lágrimas nos olhos. Preciso sim. Vocês me mostraram o que é lealdade verdadeira, o que é caráter genuíno. E mais uma coisa importante. Ele olhou carinhosamente para Júlia.
Quero que você pare de trabalhar completamente aos finais de semana. Quero que você seja apenas uma criança normal, que estude, que brinque, que tenha amigos. Sua mãe ganha o suficiente agora para isso. Você já provou ser muito mais madura do que deveria aos 12 anos, mas ainda é uma menina. Júlia sorriu com lágrimas de felicidade nos olhos. Obrigada, Sr. Felipe. Muito obrigada. Eu que te agradeço imensamente. Você me ensinou que honestidade e coragem não têm absolutamente nada a ver com dinheiro ou posição social. Você tinha tudo para perder e, mesmo assim, fez o que era certo. Meses depois, a vida havia mudado completamente para todos os envolvidos. Patrícia estava respondendo em liberdade, mas havia perdido toda a sua reputação e seus bens. Dr. Maurício nunca mais poderia exercer medicina em lugar nenhum. Felipe continuou seu trabalho, mas agora muito mais humilde e atento às pessoas ao seu redor. Ele criou uma fundação especial para ajudar filhos de empregados domésticos a estudarem em escolas particulares. Dona Mariana prosperou em sua nova posição importante, ganhando respeito e reconhecimento de todos. Júlia voltou a ser apenas uma estudante dedicada, tirando notas excelentes e sonhando com o futuro brilhante. Em uma tarde ensolarada de domingo, Felipe chamou Júlia para conversar no Jardim Florido. Sabe, Júlia, eu aprendi muito com você nessa situação toda. Aprendi que família não é só sobre sangue ou casamento. É sobre lealdade, honestidade, cuidado genuíno. Ele fez uma pausa emocionada. Você e sua mãe são mais família para mim do que Patrícia jamais foi em todos esses anos. Obrigado por ter coragem quando ninguém mais teve. Júlia sorriu sinceramente. De nada, Sr. Felipe. E obrigada por acreditar em mim no final. Sempre vou acreditar em você. Você provou que tem um caráter que muitos adultos experientes não têm. E enquanto o sol se punha sobre a mansão, Felipe percebeu que havia encontrado algo mais valioso que qualquer negócio milionário ou casamento. Havia encontrado pessoas genuínas que se importavam com ele de verdade, sem interesse financeiro. Gostou dessa história emocionante? Você acha que Júlia foi corajosa em arriscar tudo? Você faria o mesmo no lugar dela? Me conta nos comentários. Mas a história de Júlia e Felipe não terminou exatamente ali. Nos meses que se seguiram ao escândalo que abalou o país inteiro, muitas coisas aconteceram que mudaram para sempre a vida de todos os envolvidos. A primeira semana após a revelação foi particularmente difícil e tensa. A mídia não parava de ligar para a mansão, querendo entrevistar Felipe, querendo entrevistar Júlia, querendo cada detalhe sórdido da farsa. Repórteres acampavam literalmente na porta da mansão, com câmeras e microfones, esperando qualquer movimento. Felipe contratou uma equipe completa de advogados especializados para lidar com o divórcio e com os processos criminais contra Patrícia e Dr. Maurício. O advogado principal, Dr. Henrique Santos, um homem de 60 anos com décadas de experiência, explicou a situação legal detalhadamente. Sr. Silva, o caso da Sra. Patrícia é bastante claro. Temos estelionato, falsificação de documentos, fraude. Ela pode pegar de 2 a 8 anos de prisão se for condenada. E o Dr. Maurício, além de perder o registro médico, também enfrenta processo criminal grave. E quanto ao divórcio? Felipe perguntou. Com as provas que temos, a Sra. Patrícia não receberá absolutamente nada. Na verdade, ela terá que devolver tudo que recebeu durante o casamento. Joias, carros, apartamento que está no nome dela. Tudo. Felipe assentiu, ainda processando a traição profunda. Mesmo sabendo da verdade, ainda doía pensar em como foi enganado por tanto tempo. Enquanto isso, Júlia tentava voltar à sua rotina normal na escola, mas descobriu que isso era praticamente impossível. Ela havia se tornado uma pequena celebridade.
Colegas que nunca falavam com ela agora queriam ser seus amigos. Professores a tratavam com um respeito novo. Até a diretora da escola a chamou para uma conversa especial. Júlia, queremos que saiba que estamos muito orgulhosos de você, disse a diretora, uma mulher severa que raramente elogiava alguém. Você mostrou coragem e integridade, que raramente vemos em adultos, quanto mais em uma menina de 12 anos. Obrigada, diretora. Mas Júlia não gostava da atenção toda. Ela apenas queria que as coisas voltassem ao normal, que as pessoas parassem de olhar para ela como se fosse uma heroína. No fundo, ela ainda era apenas uma menina de 12 anos que queria estudar, brincar e ter uma vida tranquila. Dona Mariana, por sua vez, estava se adaptando à sua nova posição como administradora geral da mansão. Agora ela não apenas limpava e cozinhava, mas gerenciava toda a equipe de funcionários, fazia compras importantes, organizava a agenda da casa. Era muita responsabilidade, mas ela estava determinada a provar que merecia a confiança de Felipe. No segundo mês após o escândalo, aconteceu algo inesperado. Um homem apareceu na porta da mansão pedindo para falar com Felipe. Era Eduardo Santos, o ex-namorado de Patrícia, que havia se mudado para o exterior anos atrás. Eduardo era um homem de 38 anos, bem vestido, com olhos cansados que revelavam sofrimento antigo. Quando Felipe o recebeu no escritório, Eduardo contou uma história perturbadora. Senhor Silva, eu vi o que aconteceu nas notícias e precisava vir aqui pessoalmente. Patrícia tentou fazer a mesma coisa comigo há 3 anos. Felipe se inclinou para a frente, prestando atenção total. Conte-me tudo, por favor. Eduardo respirou fundo, como se revisitar aquelas memórias fosse doloroso. Nós namoramos por 2 anos. No início, ela era perfeita, carinhosa, atenciosa, tudo que um homem poderia querer. Mas depois de 1 ano, quando ela percebeu quanto dinheiro eu tinha, as coisas mudaram. Ela começou a pressionar para casar, para ter filhos. Eu não estava pronto, então ela anunciou que estava grávida. Igual comigo, Felipe murmurou. Exatamente. Eu fiquei emocionado, comecei a fazer planos, comprei coisas para o bebê. Mas eu tinha uma amiga médica, a doutora Beatriz, que insistiu em fazer os exames dela pessoalmente. Patrícia tentou recusar, mas eu insisti, e foi assim que descobri a verdade. A doutora Beatriz fez um ultrassom de verdade e não havia bebê nenhum. O que você fez? Terminei imediatamente, mas ela me ameaçou. Disse que ia me processar por difamação, que ia contar para todos que eu era violento, que ia destruir minha reputação. Eu tinha acabado de abrir minha empresa, não podia me dar ao luxo de um escândalo. Então paguei para ela ficar quieta. 50 mil reais para ela assinar um acordo de confidencialidade e desaparecer da minha vida. Felipe bateu com o punho na mesa. Então ela já tinha feito isso antes. E você não denunciou. Eduardo baixou a cabeça, envergonhado. Eu deveria ter denunciado, mas estava com medo, estava focado na minha carreira, e agora me arrependo profundamente. Se eu tivesse tido coragem, você não teria passado por isso. Não se culpe, você foi vítima também. Mas agora você pode ajudar. Pode testemunhar no processo criminal dela? Sim, é por isso que vim. Quero testemunhar. Quero que ela pague pelo que fez. E quero pedir desculpas por não ter sido corajoso como aquela menina, a filha da sua funcionária. Júlia, Felipe disse com um sorriso. Ela tem 12 anos e mais coragem que a maioria dos adultos que conheço. Com o testemunho de Eduardo e todas as provas reunidas, o caso contra Patrícia ficou ainda mais forte. O Ministério Público estava construindo um caso sólido e a probabilidade de condenação era alta. No 3º mês, Felipe fez algo que surpreendeu a todos. Ele anunciou que estava criando não apenas uma fundação, mas uma lei. A Lei Júlia,
como ficou conhecida, propunha punições mais severas para fraudes envolvendo falsificação de gravidez e penalidades para médicos que participassem desses esquemas. Felipe usou toda a sua influência política e empresarial para pressionar deputados e senadores a apoiarem a lei. Ele deu entrevistas, participou de debates, transformou sua dor pessoal em uma causa pública. Não quero que ninguém mais passe pelo que passei, ele disse em uma entrevista televisionada que foi assistida por milhões. E quero honrar a coragem de uma menina de 12 anos que arriscou tudo para fazer o que era certo. Júlia assistiu à entrevista em casa com a mãe. Quando Felipe mencionou seu nome e sua coragem, ela ficou vermelha de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Mãe, ele não precisava fazer isso tudo, Júlia disse. Dona Mariana abraçou a filha. Ele está fazendo porque você mudou a vida dele, filha. Você não só o salvou de perder milhões, você o salvou de viver uma mentira. Isso não tem preço. No 4º mês, o julgamento de Patrícia começou. Foi um dos casos mais seguidos do ano. O tribunal estava lotado de jornalistas, curiosos, pessoas que tinham acompanhado a história desde o início. Felipe estava lá, sentado na primeira fila com seus advogados. Dona Mariana e Júlia também foram, embora Júlia estivesse nervosa por ter que testemunhar. Quando chegou a vez de Júlia subir ao banco das testemunhas, ela estava tremendo. O juiz, um homem idoso de 65 anos, chamado Dr. Roberto Andrade, olhou para ela com gentileza. Não precisa ter medo, jovem, apenas conte o que viu e ouviu. Júlia contou toda a história desde o início. Como estava limpando o banheiro quando Patrícia entrou falando ao telefone. Como ouviu cada palavra da confissão. Como tentou avisar Felipe e ninguém acreditou nela. Como encontrou a barriga falsa no closet e tirou fotos. Como finalmente conseguiu provar a verdade na transmissão ao vivo. Quando ela terminou, havia lágrimas nos olhos de várias pessoas na plateia. Até mesmo alguns jornalistas, acostumados a ver de tudo, estavam visivelmente emocionados. O advogado de Patrícia tentou desacreditar Júlia, sugerindo que ela tinha inventado tudo por ciúmes ou por querer atenção. Não é verdade que você sempre quis ser rica como a senhora Patrícia? Ele perguntou com tom acusatório. Júlia olhou para ele diretamente nos olhos. Eu não quero ser rica. Eu só queria que o senhor Felipe não fosse enganado. Ele sempre foi gentil com minha mãe e comigo. Isso não tem nada a ver com dinheiro ou inveja. A resposta foi tão sincera e direta que até o advogado de defesa não soube o que dizer. Ele desistiu de interrogá-la mais. Quando Eduardo Santos testemunhou sobre sua própria experiência com Patrícia anos atrás, o caso ficou ainda mais claro. O padrão de comportamento dela estava estabelecido. O Dr. Maurício também testemunhou, mas para se defender. Ele alegou que Patrícia o havia manipulado, que ele não sabia a extensão da fraude. Mas os promotores apresentaram provas de transferências bancárias. R$50 mil que Felipe havia transferido para a conta de Maurício, sem saber que era pagamento pela farsa. No 5º mês, veio o veredito. Patrícia foi considerada culpada de estelionato, falsificação de documentos e fraude. Foi condenada a 5 anos de prisão e a devolver tudo que havia recebido de Felipe durante o casamento, mais uma indenização de R$10 milhões por danos morais. O Dr. Maurício foi condenado a 3 anos de prisão e perdeu permanentemente o direito de exercer medicina em todo o território nacional. Quando a sentença foi lida, Patrícia desabou em lágrimas. Mas desta vez, não eram lágrimas falsas. Era o desespero real de alguém que finalmente estava pagando por seus crimes. Felipe não sentiu satisfação com a condenação dela. Apenas um vazio, onde antes havia amor e sonhos de família. Após o julgamento, a vida começou lentamente a voltar ao normal. A mídia perdeu interesse.
Os repórteres pararam de ligar. As câmeras foram embora da porta da mansão. Felipe focou em seu trabalho e em sua fundação. Ele começou a fazer terapia para lidar com o trauma da traição. Seu terapeuta, Dr. Carlos, o ajudou a entender que o problema não era ele, mas sim Patrícia e suas escolhas. Você não foi ingênuo por confiar em sua esposa, Dr. Carlos explicou. Você foi humano. Confiança é a base de qualquer relacionamento. O problema não é que você confiou, mas que ela abusou dessa confiança. Felipe também começou a passar mais tempo com Júlia e Dona Mariana. Ele percebeu que elas eram a família real que ele havia procurado o tempo todo. Um dia, 6 meses após o escândalo, Felipe chamou Júlia para uma conversa séria no escritório. Júlia, tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu. Sobre como você me salvou, sobre coragem, sobre família. Sim, senhor, eu sempre quis ser pai. Era meu maior sonho. E Patrícia me tirou isso com sua mentira. Mas conversando com meu terapeuta, eu percebi algo importante. O que, senhor Felipe? Que família não é só sobre biologia, é sobre amor, cuidado, estar presente. E você e sua mãe têm sido mais família para mim nos últimos meses do que Patrícia foi em anos de casamento. Felipe respirou fundo, emocionado. Eu gostaria de ser seu padrinho oficialmente. Não quero substituir seu pai, que foi um homem bom e que você ama. Mas quero estar presente na sua vida, ajudar com sua educação, estar lá quando você precisar. Você aceita? Júlia tinha lágrimas nos olhos. Eu aceito sim. Seria uma honra, senhor Felipe. E pode me chamar só de Felipe, sem o senhor. Ou de padrinho, se preferir. Júlia sorriu. Obrigada, padrinho. A partir daquele dia, a relação entre eles mudou. Felipe começou a participar ativamente da vida de Júlia. Ia às reuniões escolares, ajudava com lição de casa, levava ela e a mãe para passeios nos finais de semana. Dona Mariana via tudo isso com gratidão e felicidade. Sua filha finalmente tinha uma figura paterna positiva na vida, alguém que se importava de verdade. Um ano após o escândalo, a Lei Júlia foi finalmente aprovada. Foi um dia de celebração. Felipe organizou um evento na mansão para comemorar, convidando deputados, senadores, ativistas que haviam apoiado a causa. Júlia estava lá, agora com 13 anos, mais madura, mas ainda a mesma menina corajosa. Quando pediram para ela fazer um discurso, ela ficou nervosa, mas aceitou. Subindo ao pequeno palco montado no jardim, ela olhou para todas aquelas pessoas importantes e falou do coração. Eu não fiz nada de especial. Eu só tentei ajudar alguém que estava sendo machucado. Acho que todos nós deveríamos fazer isso, não importa se somos crianças ou adultos, ricos ou pobres. Quando vemos algo errado, temos que ter coragem de falar, mesmo que ninguém acredite no início. A verdade sempre aparece no final. O aplauso foi ensurdecedor. Havia lágrimas em muitos olhos. Felipe estava na primeira fila, aplaudindo de pé, com orgulho estampado no rosto. Depois do evento, enquanto ajudavam a organizar, Dona Mariana disse para Felipe: Senhor Felipe, desculpe, Felipe. Quero agradecer por tudo que fez por nós. Você mudou nossas vidas completamente. Felipe balançou a cabeça. Não, Dona Mariana, foram vocês que mudaram a minha vida. Júlia me ensinou sobre coragem, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Vocês me ensinaram sobre lealdade verdadeira. Eu é que sou grato. 2 anos se passaram. Júlia agora tinha 14 anos e estava no ensino médio em uma excelente escola particular que Felipe pagava. Ela era uma das melhores alunas, focada em estudar direito no futuro para ajudar outras pessoas. Patrícia cumpria sua pena na prisão. Felipe soube que ela estava fazendo terapia lá, tentando entender por que havia feito aquelas escolhas terríveis. Ele não tinha raiva mais, apenas tristeza pelo que poderia ter sido e não foi. O Dr. Maurício também estava preso, mas sua vida estava destruída. Ele havia perdido tudo:
Carreira, reputação, família. Sua esposa havia pedido divórcio, seus filhos não falavam mais com ele. Eduardo Santos havia voltado do exterior e estava reconstruindo sua vida. Ele e Felipe haviam se tornado amigos, unidos pela experiência compartilhada de terem sido enganados pela mesma mulher. A fundação criada por Felipe ajudava centenas de filhos de empregados domésticos a estudarem. Dona Mariana havia se tornado uma das administradoras da fundação, usando sua experiência de vida para ajudar outras famílias. Em um domingo à tarde, 3 anos após aquele dia fatídico no banheiro, Júlia estava no jardim da mansão, estudando para uma prova. Felipe se aproximou com 2 copos de limonada. "Padrinho, obrigada", Júlia disse aceitando o copo. "Como vão os estudos?" "Bem, estou estudando sobre justiça para a prova de filosofia." Felipe sorriu. "Você sabe muito sobre justiça na prática, não apenas na teoria." Júlia ficou pensativa. "Sabe, padrinho, às vezes eu penso naquele dia. Se eu não tivesse ouvido aquela conversa, se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse tido coragem. Mas você teve coragem. Essa é a diferença. Você poderia ter se omitido, poderia ter pensado apenas em você e sua mãe, em manter o emprego. Mas você escolheu fazer o que era certo." "Foi difícil", Júlia admitiu. "Ninguém acreditava em mim. Até minha mãe tinha medo de falar. Eu me sentia tão sozinha. Mas você persistiu, e foi isso que fez toda a diferença." Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apreciando a tarde tranquila. "Padrinho, posso perguntar uma coisa?" "Claro, qualquer coisa." "Você ainda pensa em ter filhos? Biologicamente, quero dizer?" Felipe pensou cuidadosamente antes de responder. "Às vezes eu penso, mas sabe o que percebi? Família não é sobre DNA. Você é a filha que eu sempre quis, mesmo que não sejamos ligados por sangue. O amor, o cuidado, estar presente, isso é o que faz uma família real." Júlia sorriu, com lágrimas nos olhos. "Eu também te vejo como pai, padrinho. Você está sempre lá quando preciso, e sempre vou estar. Prometo." Dona Mariana apareceu na porta chamando-os para o jantar. Era domingo, o dia que eles sempre jantavam juntos na mansão como uma família. Enquanto caminhavam para dentro, Felipe olhou ao redor. A mansão, que antes era apenas uma casa bonita, mas vazia, agora era um lar cheio de amor verdadeiro, de risadas, de conversas significativas. Patrícia havia tentado criar uma família falsa para conseguir dinheiro, mas, ironicamente, sua farsa havia levado Felipe a encontrar uma família verdadeira. Uma família baseada não em mentiras e manipulação, mas em honestidade, coragem e amor genuíno. E tudo isso por causa da coragem de uma menina de 12 anos que decidiu fazer o que era certo, mesmo quando ninguém acreditava nela, mesmo quando tudo estava contra ela. A história de Júlia se espalhou. Ela recebeu convites para falar em escolas, em eventos, em conferências sobre ética e coragem. Ela sempre aceitava, esperando inspirar outras crianças a fazerem o que é certo. Em um desses eventos, uma menina de 10 anos levantou a mão durante a sessão de perguntas. "Júlia, como você teve coragem de continuar quando ninguém acreditava em você?" Júlia pensou na resposta. "Eu pensei na pessoa que estava sendo machucada. O senhor Felipe, ou padrinho, como chamo agora, não merecia ser enganado daquela forma. E eu percebi que se eu não fizesse nada, quem faria? Às vezes somos a única pessoa que pode fazer a diferença. E isso nos dá a responsabilidade de agir mesmo com medo. E se você tivesse errado? E se fosse tudo verdade e você tivesse causado problemas? Mas eu tinha certeza do que ouvi. Eu tinha provas. Não era um palpite, era verdade. E quando você sabe a verdade, você tem obrigação moral de falar, mesmo que seja difícil." O auditório aplaudiu.
Havia 300 crianças ali, e Júlia esperava que sua história inspirasse pelo menos algumas delas a terem coragem em suas próprias vidas. Hoje, 5 anos após aquele dia, Júlia está na universidade estudando direito com bolsa integral paga por Felipe. Ela quer se especializar em direito de família para ajudar outras pessoas que passam por situações de fraude e manipulação. Dona Mariana se aposentou da função de empregada, mas continua trabalhando como administradora da fundação, ganhando um salário excelente e fazendo a diferença na vida de centenas de famílias. Felipe encontrou o amor novamente, com uma mulher chamada Ana, professora de escola pública que ele conheceu em um evento da fundação. Eles estão namorando há 2 anos. E desta vez, ele está tomando as coisas devagar, construindo uma relação baseada em honestidade e respeito mútuo. Patrícia cumpriu sua pena e foi solta. Ela mora sozinha em um apartamento simples, trabalha como atendente em uma loja e está fazendo terapia regularmente. Ela nunca entrou em contato com Felipe de novo, respeitando a ordem judicial que a proíbe de se aproximar dele. O Dr. Maurício também saiu da prisão e está tentando reconstruir sua vida. Ele nunca mais poderá exercer medicina, mas encontrou trabalho como consultor de ética médica, ironicamente, falando sobre os erros que cometeu e como outros médicos podem evitar fazer as mesmas escolhas. E a Lei Júlia ajudou a prevenir dezenas de casos similares. Médicos agora pensam 2 vezes antes de participar de esquemas de fraude, sabendo que as penalidades são severas. Mas, acima de tudo, a história de Júlia nos ensina que coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que é certo, mesmo quando estamos com medo. Mesmo quando ninguém acredita em nós, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Júlia tinha apenas 12 anos quando mudou a vida de um homem e acabou mudando a própria vida também. Ela provou que idade não importa quando se trata de caráter, que posição social não determina valor e que a verdade sempre prevalece no final, mesmo que demore. E sempre que alguém pergunta a Felipe sobre aquele período difícil de sua vida, ele responde com um sorriso. Foi o pior e o melhor momento da minha vida. Perdi uma esposa mentirosa, mas ganhei uma filha verdadeira. E aprendi que família real é aquela que fica ao seu lado, não por obrigação ou interesse, mas por amor genuíno. Gostou dessa história? Você acha que teve um final justo para todos? Você acredita que pessoas podem mudar depois de cometerem erros graves? Me conta nos comentários o que você achou.